Nesse vídeo eu vou apresentar o meu trabalho de pesquisa operacional. O problema que eu escolhi foi o problema da dieta. Então, esse problema surgiu na década de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, quando um economista chamado George Stigler propôs uma pergunta prática: como garantir uma alimentação nutricionalmente adequada com o menor custo possível? Em paralelo, em 1947, o método Simplex precisava de um bom problema para ser testado. Por fim, Jack Lenderman decidiu usá-lo para resolver o problema da dieta de Stingler. E esse problema foi resolvido manualmente na época, com calculadoras manuais, e desde então, o problema da dieta se tornou um exemplo clássico no ensino e na aplicação de modelos matemáticos. Na prática, ele pode ser usado para planejar refeições balanceadas em escolas, hospitais ou programas sociais, reduzindo custos sem comprometer as necessidades nutricionais. Então, o objetivo desse trabalho é apresentar um exemplo baseado no cardápio simples, com alimentos comuns da merenda escolar. Então, o objetivo é encontrar a combinação de alimentos mais barata, que ainda assim atenda às exigências mínimas de nutrientes, como calorias, proteínas, ferro, entre outros. Então, abaixo tem o cardápio, que é apresentado no trabalho de Michelle Reis, que é o trabalho que eu tirei esse problema, e ele serviu como referência para formular o problema de otimização. Então, a primeira tabela é o cardápio de uma escola municipal de Fátima e ela contém o cardápio dependendo de cada dia da semana. E na tabela abaixo a gente tem a composição de nutrientes. Com base nesse cardápio, a- foi feita uma seleção dos principais alimentos utilizados nas refeições e na merenda escolar. A tabela abaixo contém a composição de alimento, contando uma porção de 100 gramas. Então, vou passar para a solução do Excel. Aqui no Excel, a gente tem as variáveis do sistema, que é a quantidade de cada alimento. No início, todas estão em zero, que todos também são digitados. Abaixo, a gente tem a quantidade de proteína, carboidrato, lipídio e energia de cada alimento e o preço de cada alimento para uma porção de 100 gramas. Então, para frango, mandioca, macarrão, todos eles são digitados. Aqui no final, a gente tem as restrições. Então, basicamente, isso também foi tirado da tabela, o limite de restrições de proteína para diário, para uma pessoa, um aluno, é 15 gramas. O limite de carboidrato é 15 quilogramas, também 15 quilogramas. O lipídio é 11 e energia é 400. Energia que é a restrição 4. Aí aqui tem as condições que eu deixei só para ilustração, então todos têm que ser maior ou igual a essa quantidade. Essas são as restrições desse problema. Agora para as restrições usadas no solver para resolver o problema. Então, para calcular essas restrições, é uma fórmula que basicamente vai somar a primeira linha da variável com a linha de proteína, a segunda linha da variável com a linha de proteína. Ele multiplica tudo e depois no final soma. A gente usa a função soma e produto, que vai resultar na quantidade de proteínas dessa dieta, que é a dieta que o solver vai resolver para gente. E isso feito também para o carboidrato, lipídio e energia. No final, a gente tem a função objetivo, que é o preço total, que vai ser a variável, né, as variáveis, vezes o preço. Então, quando a gente vem aqui e clica em Solver, a primeira coisa tem que estar na função objetivo, que é o preço total. Ah, o nosso objetivo vai ser o preço mínimo, porque a gente está trabalhando com custo, então a gente quer o menor custo possível. As variáveis vão ser essa primeira linha aqui, que é a quantidade de cada alimento, e as restrições, que vão ser a proteína tem que ser maior ou igual ao limite da restrição de proteína, o carboidrato tem que ser maior ou igual ao limite da restrição de carboidrato, o lipídio tem que ser maior ou igual ao limite da restrição de lipídio, e a energia tem que ser maior ou igual ao limite da restrição de energia. E por último, todas as variáveis não podem ser igual a zero.
Selecione o método Simplex e clique em resolver. Aqui a solução vai dizer que o preço por refeição vai ser 1,5 reais, no caso, R$ 1,50. E aqui tem as proteínas totais, então todas estão respeitando as restrições definidas acima. Outro exemplo citado no trabalho é quando você quer resolver um dia específico daquele cardápio. Então, por exemplo, se a gente voltar lá no cardápio, a gente sabe que sexta-feira o tipo da refeição é batata doce com ovos mexidos. Então, nesse exemplo, que foi desenvolvido nesse trabalho que eu tirei como referência, ele faz a mesma tabela, só que com uma restrição diferente. Então, aqui, ele vai pegar os dois alimentos que são do cardápio da sexta-feira, que no caso vão ser a batata doce e o ovo, e vai dizer que os dois têm que ser maior ou igual a zero, e todas as outras restrições têm que ser igual a zero. Desse jeito, a gente consegue controlar a resposta que o solver vai dar e saber qual é a quantidade de batata doce e ovo melhor para resolver esse problema, que vai deixar um custo mais barato. Se a gente clicar em resolver, ele vai dar aqui R$ 2,29, também dentro das restrições definidas. É importante ressaltar, e também foi ressaltado no trabalho, que esse cenário ele só vai encontrar a resposta mais barata. Ele não leva em conta outras questões relacionadas ao paladar e ao cardápio dos alunos que precisam ser levadas em conta por quem está resolvendo aquele problema. Então, não é só encontrar a solução mais barata. Você não pode fazer um cardápio para uma escola que só tem um tipo de refeição porque a mais barata precisa ter ali não só respeitar as restrições de alimento, de nutrientes, mas também construir um cardápio rico para aquela instituição. Então, eu trouxe aqui também uma aplicação em código, porque depois de entender essa parte matemática, a gente entende que esse tipo de problema ele precisa ser resolvido levando várias outras coisas em consideração. E isso acaba ficando um pouco mais complexo de se fazer no Excel. Por exemplo, aquele exemplo da sexta-feira. Você vai ter sempre que ficar mexendo nas restrições, pode ficar um pouco confuso. Então, eu trouxe uma aplicação bem simples, é, tem como objetivo mostrar como se pode resolver esse problema de forma mais prática. Então, eu vou implementar como esse problema também pode ser resolvido em um sistema ou um aplicativo web. Para isso, eu vou utilizar a linguagem Python, porque o Python contém uma biblioteca chamada OLP, que ela vai permitir transformar modelos matemáticos como os que são vistos na pesquisa operacional em código. Além disso, eu também utilizei o Streamlit, que é uma ferramenta que permite criar interfaces web, e ele permite publicar essas interfaces para que eu possa, para que quem for assistir esse vídeo consiga acessar essa aplicação de forma fácil. Então, o PUP é uma biblioteca em Python que vai permitir que os usuários modelem problemas matemáticos de otimização, de forma simples e intuitiva e diretamente no código, sem precisar de uma interação com o Excel, por exemplo. Nesse problema, a gente vai utilizar o PUP para definir as quantidades de cada alimento que atendem às exigências nutricionais. Então, aí eu trouxe algumas funções, eu vou explicar brevemente como cada uma funciona. Então, primeiro, para utilizar essa biblioteca, aqui eu tenho o código, a gente precisa definir, aqui a gente está definindo num array, os alimentos, os dados, que vão conter tipo, o nome do alimento, a quantidade de proteína, o carboidrato, bem parecido com a tabela no Excel, só que aqui a gente está num array. E isso aqui é uma matriz, no caso. E no final aqui também um array com os requisitos de carboidrato e lipídio mínimos por dia. Então eu não vou passar muito tempo explicando o código, mas basicamente o que interessa aqui é que a gente tem essa função lp_problem, que ela é utilizada para criar um modelo, e é nela que a gente vai definir se é um problema de minimização ou maximização. Aqui a gente tem o código da interface, não importa muito, que a gente quer isso aqui, modelo LP. Então a gente cria esse modelo, vai definir o nome do modelo, e aqui pulp LP minimize, que é para definir um problema de minimização. A próxima coisa que a gente tem que definir, a gente tem essa função LP variable, que vai criar as variáveis de decisão.
Então, ela representa as decisões do problema. Então, a gente tem essa função aqui que a gente vai definir que as variáveis são a quantidade, a gente dá um nome para ela, e aqui vai selecionar o array com as quantidades, que aqui no caso é esse primeiro array aqui, alimentos. E o low bound vai definir basicamente que o menor valor possível tem que ser zero, para definir que não pode ter variáveis negativas no caso. Então, próximo a gente vai, com esse mais igual aqui, né, que é uma soma, a gente vai adicionar as funções e as restrições do problema. Então, aqui, primeiro a gente adiciona o preço, que no caso vai ser, a gente está pegando daquela tabela aqui que está definindo tudo, essa tabela de dados. A gente vai pegar primeiro o preço para cada alimento, depois a gente vai definir as restrições, então para cada alimento a gente vai pegar a restrição diária de proteína, e ele tem que ser maior ou igual ao requisito de proteína que está nessa tabela, nesse array aqui em cima. E assim por diante até adicionar todas as restrições do problema. Também fiz uma opção de definir limite, então, para ficar mais fácil de definir o problema, então a gente também define ele aqui, que a quantidade não pode passar o limite definido, vai ficar mais claro quando eu mostrar a aplicação. E por último, a gente chama o solve, que vai executar e solucionar o problema. Então é só chamar ele aqui, depois a gente tem acesso aos resultados através do LP status e var valuables. A gente consegue chamar, né, os resultados, e aqui eu tenho a função que vai exibir os resultados na tela. Então, a resolução na aplicação, está aqui o código do Streamlit. Só um adendo que o Streamlit ele é uma biblioteca tipo, pública para você conseguir publicar aplicações simples. Então, pode ser que quem estiver assistindo esse vídeo, quando entrar, ele esteja dormindo. Que ele faz isso para limitar a quantidade de servidores que estão ao ar ao mesmo tempo. É para ter uma opção, um botão bem grande na tela para dizer que quer acordar a aplicação. É só clicar em acordar a aplicação, ele vai demorar um minutinho ali carregando e você vai ter acesso à aplicação. Se tiver um problema em relação a isso, pode entrar em contato comigo que eu resolvo bem rápido isso. Então, aqui, entrando nesse site, depois que ele carregar, se tiver que acordar a aplicação, a gente tem essa aplicação bem simples, que basicamente, com as configurações já definidas aqui, e basicamente é considerando todos, igual estava lá no Excel, a primeira tabela. A gente vem aqui, calcular dieta ótima. Ele vai mostrar a solução, o valor, o custo mínimo, como foi aparecido lá no Excel, só que aqui ele é redondo para duas casas decimais. E aqui ele vai dizer a quantidade de cada um. Então, a porção de macarrão e a porção de ovo em gramas. E o custo de cada uma delas e a composição nutricional encontrada. Então, eu quis trazer esse problema, como eu disse, se você for aplicar isso num cenário real, você não quer só encontrar o mais barato de todos. Então, você quer montar um cardápio. Para isso, você pode testar várias soluções. Então, eu fiz essa aplicação, porque agora que eu sei que o mais barato é macarrão e ovo, vamos dizer que eu queira tirar o macarrão, porque eu já defini ele um dia no cardápio. Então, eu posso vir aqui e clicar nesse campo para tirar, ele vai remover, botar a quantidade em zero, quantidade limite. Ou eu posso vir aqui e definir uma quantidade específica também. Então, eu quero que tenha zero macarrão e eu quero limitar a quantidade de ovo. Aqui, no máximo, é 300 gramas, por isso está aqui em 3. E eu quero limitar a quantidade para 0,5 gramas. Se eu vier aqui em calcular, ele calcula o novo preço mínimo respeitando essas restrições. Então, aqui ele não ultrapassa a porção que eu botei ali. Então, isso aqui seria 50 gramas, no caso. E ele dá as outras opções. Então, se eu quiser escolher alguma aqui, fala não quero, por exemplo, usar o molho de canjica, porque ele só pode ser definido se ele for uma refeição completa. Você vem aqui e ele calcula respeitando as restrições. Então, essa é uma aplicação simulada. Então, isso serviria, por exemplo, para você calcular vários cenários com esse cardápio. Então, você poderia fazer aquilo que eu falei, limitar, por exemplo, o macarrão um dia, ovo a dois, e você vai tirando e vendo quais são os cenários reais. E se uma aplicação real, por exemplo, poderia estar dentro de um sistema para um nutricionista, e lá tem uma opção dentro de um cardápio para você definir qual é o prato mais barato, por exemplo.
E ele faria esse cálculo usando essa biblioteca do Solver. Esse aplicativo não é uma aplicação real, mas serve para ilustrar um pouco como esse problema pode ser adaptado para os dias atuais. Por último, aqui eu tenho a referência, o trabalho de Michelle Reis, que é um trabalho de mestrado, que foi a solução desse problema, e as tabelas e o site que foi usado para tirar os preços e a composição nutricional de cada alimento.